Seja muito bem-vindo ao primeiro pré-jogo do Campeonato Brasileiro de 2025. Vai começar o Brasileirão para o Fluminense logo mais no Castelão. O primeiro confronto, o primeiro desafio, às 6h30 da noite, bola rolando para Fortaleza e Fluminense. Um campeonato brasileiro que a gente espera que seja muito, mas muito diferente de todo o sofrimento que foi em 2024. Até onde o Fluminense pode chegar? Com o que podemos realmente sonhar neste Brasileirão de 2025. Vamos falar muito sobre isso a partir de agora, além, claro, de todas as informações para você ficar por dentro dos detalhes, o que o Fluminense, o que o técnico Mano Menezes está planejando para essa estreia, novidades, mudanças no time, tudo isso a partir de agora. Vem comigo, bora de pré-jogo. E eu já vou começar esse pré-jogo trocando uma ideia com vocês, porque eu quero saber qual a sua real expectativa sobre o Campeonato Brasileiro do Fluminense. Tá sonhando mais alto? Tá sonhando com a parte de cima da tabela, com o topo? Vai brigar para o Libertadores? Vai ficar no meio da tabela do Brasileirão? O que você tá sentindo em termos de expectativa para esse campeonato? A gente sabe que, enfim, não preciso nem dizer, acho que 2024 serviu de lição. E eu espero realmente que tenha servido de lição. Não dá para deixar o Campeonato Brasileiro de lado sob nenhuma circunstância. O Campeonato Brasileiro sempre tem que ser prioridade. A gente sabe que às vezes a temporada desenrola de maneira diferente. Você vai avançando numa Copa do Brasil, você chega numa fase mais avançada, e aí é claro que evidentemente você pode flexibilizar, priorizar, dependendo de como tiver essa situação, a sua situação no campeonato. O mesmo vale para a Copa Sul-Americana. Eu diria que, na minha opinião pelo menos, o Campeonato Brasileiro é sim o campeonato mais importante que o Fluminense tem para disputar em 2025. O resto, claro, não é exatamente consequência, né? Mas são possibilidades, as Copas são excelentes alternativas para você ganhar um título, para você conseguir, por exemplo, uma vaga na Libertadores. Eu enxergo a Sul-Americana muito dessa forma. É uma competição que paga menos que a Libertadores, bem menos, não tem o mesmo glamour, a mesma importância, claro que não, mas é uma competição que pode te dar uma vaga para a Libertadores. A Copa do Brasil é um torneio bem mais complicado, em tese pelo menos. E o Campeonato Brasileiro, se nada der certo lá, é dentro do Campeonato Brasileiro que o Fluminense vai ter que buscar novamente seu retorno à Copa Libertadores. E isso, claro, é o mínimo que a gente espera para um time que fez a maior janela da sua história, né, investindo mais ou menos 150 milhões de reais, passando por uma profunda reformulação no elenco, em virtude, claro, de tudo que aconteceu no ano passado. Chegaram jogadores, alguns jogadores com potencial, jovens, apostas, jogadores jovens e com experiência, fortes, mudando bastante ali o perfil de contratação, rejuvenescendo um pouco mais a equipe, algo que a gente vinha pedindo muito. Então temos um Fluminense sim diferente. Temos um Fluminense que em tese apresenta condições, capacidade técnica e física de competir muito mais do que competiu no ano passado. Se desse grupo vai sair um time forte, um time solidário, um time qualificado, um time tecnicamente capaz de enfrentar as principais equipes do país, aí é uma outra história. E isso, claro, é a responsabilidade de Mano Menezes, o treinador que ano passado recebeu um desafio extremamente complicado, difícil, que era livrar o Fluminense do rebaixamento. Mano Menezes conseguiu cumprir esse objetivo, algo que parecia, em dado momento, praticamente impossível. O Mano conseguiu. Foi dada a ele uma renovação de contrato, um voto de confiança, mesmo sob o olhar desconfiado de boa parte da torcida. 2025 começa com atuações ruins, com jogos ruins, um campeonato carioca abaixo do esperado, depois o time ainda assim consegue se recuperar, se classifica e vai parar na final enfrentando novamente o Flamengo. E ali a gente teve um choque de realidade, mostrando que ainda falta bastante para o Fluminense chegar nesse nível de enfrentamento. As finais acabaram escancarando isso. Então, Mano Menezes tem como principal desafio e responsabilidade evoluir.
principalmente a fase ofensiva do time, a fase ofensiva do jogo. O Fluminense leva poucos gols, o Fluminense geralmente se defende bem, mas tem muita dificuldade para atacar. E a gente não pode se contentar com mediocridade, a gente não pode se contentar com pouco, porque o Fluminense ele tem sim hoje um time capaz de fazer uma competição bem digna, de brigar na parte de cima da tabela, olhando para o grupo, para os jogadores que tem, com um bom trabalho sendo desenvolvido, é possível. Se o Mano vai conseguir fazer isso ou não, aí, enfim, é outra história. Mas eu espero ver um Fluminense brigando na parte de cima da tabela, e aí, enfim, só o desenrolar, só o tempo vai dizer pelo que de fato a gente vai brigar. Mas colocaria com os pés no chão, neste momento, uma briga por Libertadores, evidentemente na primeira página da tabela, e brigando por Libertadores. Se o time encaixar, sonhar, meu amigo, não custa absolutamente nada. Ah, Alessio, mas sonhar não custa nada, desculpa. Eu prefiro sonhar com algo melhor e eu vou sempre olhar para cima. O Fluminense sempre tem que olhar para cima, esse tem que ser o objetivo. Bom, hoje teremos pela frente um Fortaleza que também não começou bem a temporada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O histórico de confronto, vou até botar aqui na tela o site flusão.info para vocês observarem que nos últimos 2 jogos o Fluminense não ganhou o Fortaleza, empatou no Maracanã no passado 2-2, perdeu no Castelão por 1-0. A última vitória foi em 2023 no Raulino de Oliveira. Eu estava lá nesse jogo, lembro muito bem. Eu quero saber se você lembra aí do gol do Diogo Barbosa, que hoje estará do outro lado, né? Não vem sendo titular, mas enfim, também é papo para daqui a pouco. Diogo Barbosa foi quem fez o gol da vitória do Fluminense naquela partida. Mas já te confirma. Muito bem. Olha o passe longo, ó. Bola longa, Lima. Ajeitou, não saiu. De canhota, ela queima na defesa, veio o rebote! Então vamos à provável escalação, sempre com a parceria gigantesca aqui da KTO. E é claro que eu fui lá dar uma olhada para saber o que a KTO está oferecendo nesse jogo. O que temos de possibilidade por lá? Bom, o favoritismo do Fortaleza por jogar em casa, acredito, né, tá pagando aqui 2.4 a vitória do Fortaleza, 3.2 a vitória do Fluminense. Não é uma diferença tão grande assim. Acho que tem uma lógica ali do Fortaleza atuar no Castelão, para o Fluminense sempre é difícil jogar por lá, mas eu destacaria aqui, chance dupla, Fluminense ou empate, 1,5. É justo, tá? Se você quer ser mais cauteloso, pô, vou no empate aqui, dar uma segurada aqui, não vou arriscar tanto, agora estou confiante, começar com o pé direito, Fortaleza não tá bem e tal. 3.2, uma odd evidentemente interessante, mas olha só esse oddão aqui, também para quem está confiante. Vitória do Fluminense com gol de Germancano pagando 8.75, gente. 8.75 é o oddão do Fortaleza, da KTO, para esse jogo contra o Fortaleza. É aquilo que eu falo, o oddão, óbvio que se trata de uma possibilidade mais reduzida, né? Mas, cara, é uma odd muito alta. Então se você tem ali, pô, 5 reais aqui não vai te fazer falta, 10 reais aqui não vai te fazer falta, sempre lembrando, com responsabilidade, é dinheiro que se você perder não vai afetar em nada, não vai te trazer problema, isso é o mais importante, além de ser para maior de 18 anos, tá? Vai lá na KTO se você não tem ainda o cadastro, faz seu cadastro rapidinho para você aproveitar essas e outras super promoções que a KTO está vindo neste mês de março. Você tem que estar cadastrado para aproveitar, não tem jeito. E aí, clicando no link abaixo, você usa o nosso promo code. Corre lá na KTO e aproveite todas essas oportunidades. Vamos lá, pessoal. Sabemos que o técnico Mano Menezes não poderá contar neste confronto com Fuentes, Otávio, Riquelme, Ganso e Renato Augusto, todos esses jogadores lesionados, né? Uma onda de lesão que passou pelo Fluminense, infelizmente, nesses últimos dias, durante essa data FIFA, tirando o Ganso, que já está fora há muito tempo, o Renato também já está fora, é outro que já, desde aquele jogo contra o Madureira, o Isaac também foi outro que se machucou, que se lesionou, mas já não vinha tendo muita oportunidade, enfim, momento complicado quando a gente fala de lesão no Fluminense, mas podemos ter também uma novidade hoje no banco de reservas. Lescano, paraguaio, ficará à disposição do técnico Mano Menezes. Ele já estava regularizado, mas não pôde disputar o Campeonato Carioca. E, portanto, quem sabe não veremos a estreia de Lescano hoje no segundo tempo,
já que ele ficará com uma opção no banco de reservas. Talvez até furando a fila ali do La Vega, né, que já foi relacionado para várias partidas, mas que ainda não estreou com a camisa do Flu. Agora, provável escalação diante desses desfalques e desses problemas. Já vou colocar na tela para vocês direto, para a gente debater a partir disso. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e René, Martinelli, Hércules e Lima, John Ares, Canóbio e Germancano. Deve ser esse o Flu que vai entrar em campo logo mais neste primeiro desafio pelo Campeonato Brasileiro. Bom, olhando para essa provável escalação, a gente percebe que o Martinelli de fato é o titular do time. Na ausência do Otávio, que sofreu essa grave lesão, não deve jogar mais esse ano, o Martinelli vai para fazer a função de primeiro volante, não é o Bernal, e o Hércules ganha mais uma oportunidade. E aí o acaso jogando a favor do Hércules novamente, dando a ele uma chance. É claro que é um jogador que iria contribuir de qualquer jeito, mas sem o Otávio, abre-se ali um espaço que ele pode aproveitar agora e tentar se firmar definitivamente como titular. E eu estou falando isso sobre o Martinelli porque geralmente quando sai, um dos jogadores de meio ele sai, não é o Martinelli. Quando o primeiro volante sai, no caso do Otávio ou o Bernal, o Martinelli é quem vai para ali. Então todos os outros jogadores hoje eu vejo brigando por essa vaga, brigando por uma posição, e o Martinelli como titular. Ele começou o ano fazendo alguns bons jogos, também foi muito mal nas finais, assim como quase todo o time, mas é o único jogador que eu vejo hoje na cabeça do Mano Menezes como titular da equipe. Pois bem, não estou nem fazendo juízo de valor aqui não, tá? Eu só estou colocando isso aqui como um fato diante das opções do Mano. A gente vai pro Lima fazendo essa função do Ganso. Não é o ideal, já cansamos de falar sobre isso aqui. O Lima não vem fazendo um bom ano até o momento. Ele teve ali problemas na pré-temporada, teve 2 problemas musculares esse ano, na panturrilha. Então é um jogador que ainda não conseguiu engrenar em 2025, isso é fato. Sempre foi muito útil, muito importante, mas esse ano ainda não está bem. Mas o Mano, ao que tudo indica, prefere voltar com o Ares para sua função original ali pela direita, no ataque. E acho que, diante da ausência do Riquelme, a opção seria o Serna. A gente está falando Serna ou Lima na equipe. Depende muito do que você tem, da característica que você está pensando para o jogo. Se o Fluminense pensa em explorar o contra-ataque, e o Fortaleza geralmente é um time que dá espaço para esse tipo de jogada, talvez o Serna fosse mais interessante, por característica. Mas aí você tem que mexer com o John Ares. Seria a possibilidade de mudança neste caso. Muita gente falou, ontem até na live do Jornada, no Giro do Jornada a gente debateu sobre isso, a possibilidade também da entrada com 3 volantes, tirando o Lima, colocando Bernal, Hércules e Martinelli. É uma coisa que o Mano utilizou pouquíssimas vezes, na estreia dele contra o Internacional, Alexander, Martinelli e André, e depois na última rodada contra o Palmeiras também utilizou essa formação, que acabou dando muito certo. Eu sempre falo, o fato de terem 3 volantes em campo não significa que você vai ser defensivo, covarde, que não vai atacar. Depende da postura, depende da função do jogador naquele jogo especificamente. Então o Hércules é um cara que tem essa capacidade de ir à frente, de criar, de chegar na área, de finalizar. Não fez bem isso ainda, isso é um fato no Fluminense, mas ele tem essa característica. O Martinelli também sabe chegar na frente. Então é possível fazer um jogo se defendendo bem, preenchendo bem o meio de campo, e ainda assim com 3 volantes conseguir ser agressivo, conseguir se impor também quando tiver a bola. Mas tudo depende da sua proposta, depende de como o time é orientado. A princípio isso não vai acontecer, talvez para a situação do jogo de amanhã, eu acho até que seria uma boa. Mas ele vai de fato apostar no Lima, e o Lima agora teve mais dias para poder trabalhar, recuperar a melhor forma física e técnica para tentar fazer o seu primeiro bom jogo em 2025, o que na minha opinião ainda não aconteceu. De resto eu acho que não temos muitas surpresas, não temos muito o que discutir. Talvez a entrada do Freire no lugar do Ignácio pode ser inclusive pode acontecer também, não dá para descartar. Samuel Xavier e Guga, essa eterna briga. Enfim, vamos ver o que o Mano vai decidir, e eu espero que o Fluminense não seja pragmático desde já. O que eu quero dizer com isso: priorizar o empate desde o início e não aproveitar, caso o adversário dê essa oportunidade, de arriscar um pouco mais, de tentar começar o campeonato já vencendo um jogo fora de casa, se tiver chance para isso, se tiver qualidade também para isso.
Eu espero que esse pragmatismo não comece logo de cara na primeira rodada, porque o Fluminense precisa jogar mais futebol do que vem jogando. E seria um excelente cartão de visita para começar bem esse Brasileirão, vencendo um jogo difícil contra um adversário complicado, que não está bem, mas de uma hora para outra o Vojvoda acerta, quando você percebe, o Fortaleza já está brigando lá em cima de novo. Então é necessário se defender bem, é necessário ser um time bem organizado, um time equilibrado taticamente, mas precisa evoluir, né? Ofensivamente precisa evoluir muito na criação, na agressividade. A gente viu a final do Campeonato Carioca deixou uma imagem muito negativa, e outros jogos também no Campeonato Carioca. Então eu espero e acredito num Fluminense mais forte, mais equilibrado e também com mais ideias ofensivas. A partir de agora, a brincadeira, entre aspas, acabou, meu amigo. Acabou o Campeonato Carioca, acabou o joguinho fraco, adversário fraco, né? São as principais competições, os times mais fortes do país. A gente sabe o quanto o Campeonato Brasileiro é difícil, é equilibrado. Então, é a partir daqui que o Mano Menezes terá que mostrar para todos nós se o Fluminense realmente tem condições de ser competitivo e brigar definitivamente por alguma coisa e não se contentar apenas com um meio de tabela. Vamos ver o que disse o atacante Canobi à Flu TV. Ele falou sobre essa expectativa de estrear pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Fluminense. Toda competição que inicia se projeta ao máximo e mais como é aqui dentro da instituição. O time grande tem que ir a brigar por tudo. Vai ser um jogo muito difícil, como cada jogo aqui dentro do Brasileirão. E tentar fazer o que a gente vem trabalhando e ir em busca do objetivo que a gente se colocou na mente para o ano todo. Bom, falando sobre o adversário do Fluminense, rapidamente aqui, esse Fortaleza que não começa bem em 2025. O time acabou sendo vice-campeão cearense, perdendo a final para o rival Ceará. O Vojvoda ainda não conseguiu encaixar a equipe, mas foi o que eu falei, de uma hora para outra isso acaba acontecendo. Muito se fala já em quem sabe ele pode ser demitido. Ele já passou o turno inteiro de Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, não foi. Não acho que vai ser agora. E de uma hora para outra ele consegue aí arrumar um jeito e arranca. Quando você percebe, os caras já estão lá em cima brigando de novo. Mas é verdade que o início, o Fortaleza não chega bem para esse início de Campeonato Brasileiro. Isso é um fato. Venceu 9 jogos, são 7 derrotas ali, se não me engano, mais 3 empates. Então uma campanha até o momento irregular, está vivo na Copa do Nordeste, vem de derrota para o CRB, inclusive em casa. Então uma equipe que está tentando se encontrar. Diogo Barbosa, que eu citei, né, que saiu do Fluminense para Fortaleza, vencendo reserva a maior parte dos jogos. O Vojvoda, como sempre, mexendo bastante na equipe. Inclusive ele vai ter desfalques para esse jogo, mas pode ter também reforços. O Fortaleza investiu pesado na contratação do Daverson. Ele já está regularizado e pode sim ser uma novidade no jogo de hoje. Ele e Alanzinho, foi um jogador que se destacou no Campeonato Cearense deste ano pelo Ferroviário, artilheiro do campeonato, um dos artilheiros. Os dois foram anunciados, regularizados e, portanto, podem aparecer pelo menos ali no banco de reservas. Eu não descartaria o Daverson completamente começando o jogo não, tá? Mas o Vojvoda, por outro lado, também tem desfalques, 5 desfalques no departamento médico. Brits, Davi Luiz, Tinga, Breno Lopes e Renato Kaiser estão fora, portanto, da equipe. Então a gente deve ter no Fortaleza escalado com João Ricardo, Eros Mancuso, Tite Kusevich e Bruno Pacheco, Lucas Sacha, Paul Fernandes e Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Deve ser esse o Fortaleza do Vojvoda para logo mais. Vamos à arbitragem do jogo de hoje para a gente já caminhar para o encerramento aqui do nosso pré-jogo. Apita a partida Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, auxiliado pelo Alexandre Ribeiro de São Paulo e também pelo Eduardo Gonçalves da Cruz. O VAR será o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Cara, esse árbitro, vou até colocar na tela para vocês aqui, lá no site flusão.info, não tenho muita lembrança desse árbitro não. O último jogo que ele apitou do Fluminense foi em 2023, derrota para o Grêmio lá na Arena do Grêmio. E outros 2 jogos, vitória sobre o Santos e vitória sobre o Bragantino, as últimas 3 partidas apitadas pelo Rodrigo José, as únicas na verdade, né? José Pereira de Lima. Enfim, que ele possa ter uma atuação decente logo mais, fazer uma boa arbitragem e conduzir bem esse jogo,
que vai ser transmitido pelo Premiere a partir das 6h30 da noite, mas você pode assistir o jogo lá e deixar a transmissão em áudio com a gente, com a transmissão do Jornada, marcando mais uma vez presença no estádio Castelão, onde o Fluminense está. O Jornada está lá lado a lado, sempre com o Fluminense, cobrindo todos os jogos. Fio e Gabriel Amaral direto lá do Castelão em Fortaleza para trazer todas as informações e toda a emoção desse jogo que a gente espera, o Fluminense estreando com o pé direito, com tudo, começando com 3 pontos, o Brasileirão de 2025. Valeu, galera, um abraço, tamo junto, ó, esquece não, tá? Deixa o like no pré-jogo.